Elise Matsunaga, uma mulher das sombras. Que filme! Todo mundo tem que assistir. Os homens que querem evoluir também e as mulheres que querem se proteger. Eu quero fazer algumas reflexões com você sobre o filme, sem dar spoiler, mas todo mundo sabe a história dela, né, de tudo que aconteceu. E sobre várias coisas que eu sempre falo aqui com vocês, né? São coisas que o tempo inteiro eu tô falando com vocês. Mas vamos assim, primeiro, ela vem de uma história de abandono e de abuso, né? Abandono do pai, depois a mãe se casa com outro homem pior do que o pai e esse padrasto abusa dela sexualmente. E a mãe, ao invés de apoiá-la, permanece com esse homem. E quem cria ela é uma tia. Então você já perceba aí como foi a infância e a juventude dessa mulher. Então o que ela precisava ali? Ela precisava de ressignificar todo aquele sofrimento. Mas como que ela faz isso sem rede de apoio? Como ela faz isso sem que ela tinha apenas uma tia do interior, acho que do Paraná, do Rio Grande do Sul, não me recordo, sem nenhuma estrutura, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma condição financeira para poder ajudar essa menina. Então ela, para sair daquele ambiente tóxico que era a família dela, porque as pessoas precisam parar de romantizar a família, né? Jesus Cristo fala lá na Bíblia, já li a Bíblia 3 vezes e eu falo com prioridade. Estava Maria e os apóstolos, e Jesus fala, eis aqui a sua mãe e os seus irmãos. Jesus deixa muito claro que para ser família não precisa ter conta sanguínea, porque Maria não era mãe dos discípulos. Os discípulos não eram irmãos entre si, então entre eles não tinha conta sanguínea. Mas Jesus deixa claro que aquilo ali era uma família. Então até o conceito de família que muitos cristãos deturpam, não é essa família que você tem que se sujeitar aos abusos do pai, aos abusos da mãe, a toxicidade deles, o narcisismo dele, não. Família é um conceito de laço, de amor, de cumplicidade. Para ser família, não precisa ter conta sanguínea. Isso é importantíssimo vocês terem em mente. Então, quando vocês se sentirem abusadas, violentadas por pessoas da sua família, não tenham medo de romper com esse vínculo. Rompam com esse vínculo. Isso é extremamente necessário porque isso vai trazer sérias consequências para sua vida. Família não precisa ter conta sanguínea. E a Elise sofreu todos os tipos de abuso que você possa imaginar, primeiramente da família dela. E por ser muito pobre, por não ter uma estrutura nenhuma, ela acaba se envolvendo e cai na prostituição. E na prostituição ela conhece aquele doente, né, do Marcos Matsunaga, porque o cara é um doente, né, gente? Porque olha, vamos lá. Um homem que era dono de um dos maiores impérios alimentícios do Brasil, ser viciado em prostituta e ainda casar com uma, é um cara doente. Ele interna a ex-mulher dele pra casar com ela. E aí começam os erros sucessivos de Elisa Matsunaga. O que eu canso de falar com vocês. Cair no golpe do homem provedor. Do príncipe encantado, né? Então ali tem várias cenas, vocês vão ver, que ele é um príncipe. É um homem provedor que várias mulheres conservadoras ficam aqui o tempo todo na internet falando que é o homem que toda mulher precisa ter. Que a mulher que fala mal é porque ela não tem. E aí vocês vão analisar com a minha frase. O que é você ter um homem provedor na sua vida? Porque quem paga, manda. E essa conta chega. Uma hora ela vai chegar e ela chega muito cara. Assim como quem faz pacto com o demônio, com as coisas do mal. No momento parece ser lindo, mas a conta chega. E a conta da Elisa chegou. A conta da Elise chegou com humilhações constantes, com violência física, com violência moral, com abandono, com ausência, com tudo, com ameaças, com tudo. Com traições, porque ele volta para a prostituição, porque ele era um homem viciado em prostituição. Então é outra coisa que nós mulheres, eu sou uma mulher, vocês sabem disso, porque eu manifesto isso aqui, quem convive comigo sabe, que eu sou uma pessoa que tem uma autoestima muito elevada. Não sou soberba, nem orgulhosa, mas eu tenho autoestima muito elevada. Eu sei muito bem a mulher que eu sou, eu sei muito bem da mulher da porra que eu sou e o valor que eu tenho. Mas eu sei o meu lugar também. Eu sei o meu lugar. Então se um tipo de homem, como esse Marcos, por exemplo, viesse até mim prometendo mundos e fundos, olha que ele era horroroso, tá muito longe do meu perfil de homem que eu gosto. Mas por ser um homem de riqueza grandiosa, homens ricos, gente, casam com mulheres ricas. Aprendam isso. Então você tem que saber, você tem que ter autoestima, mas você tem que saber o seu lugar. Tem alguns lugares que não são pra você. Porque homens provedores não aceitam mulheres que brilham, não aceitam mulheres que voam,
Não aceitam mulheres que falam, não aceitam mulheres que têm voz própria, não aceitam mulheres que se posicionam. Eles só querem uma mulher troféu. Uma mulher do lado para ele fazer dela o que ele quiser. E essa conta chegou para Elise. Essa conta chegou muito pesada para ela. E ela, uma pessoa que não teve família, que se perdeu ao longo de muitos anos na prostituição, coitada, além de tudo se apaixona por esse homem. O pior é isso, porque se ela não tivesse se apaixonado por ele, ela teria ficado naquele casamento simplesmente por interesse, como várias mulheres fazem. Teria ali organizado, feito uma reserva e depois picado o pé. Mas não, ela se apaixona por aquele homem horroroso, lixo. Por causa de quê? Por causa de abandono. Ela era uma mulher que tinha necessidade de ter amado, de constituir uma família. Tudo que ela queria na vida dela era ter uma família, porque foi isso que ela não teve. E ela não se curou ao longo desse caminho disso. E aí, como ela é uma mulher sem estrutura, que sofreu muito, que sofreu todos os tipos de abuso, quando chega no auge, porque tem uma cena muito pesada, quando não chega no auge da humilhação do Marcos com ela, e aí eles, outra coisa, eles já viviam em um ambiente tóxico, eles eram caçadores, a casa era cheia de arma, isso já pesa muito, né? Eles eram caçadores, e aí ela dá um tiro nele. Nesse momento, se ela tivesse um pouco de maturidade emocional, se ela tivesse um pouco de rede de apoio, se ela tivesse alguém pra orientar, ela ligava pra alguém. Ela chegou a ligar para o 190. E aí o que ela falaria? Ele tinha dado um soco na cara dela. Legítima defesa. Mas o que? Ela não tinha valores. Ela não tinha base. Ela não tinha sustentação. Ela é uma mulher sofrida, violentada durante anos por tudo e por todos. Aí ela, no desespero, o que ela faz? Ela resolve pôr em prática aquilo que ela perdeu com ele. Que era cortar animais. E aí ela corta ele. Para tentar fugir ali daquele flagrante. Então, assim, é um filme que todo mundo tem que assistir. Mas principalmente você, mulher. E façam essas reflexões que eu estou fazendo com você. Cuidado com a família que você tá. Nem todo mundo é família. Muitas pessoas são só parentes. Porque elas te destroem. E eu volto a falar. Cuidado com o homem provedor. A conta do homem provedor vai chegar na sua vida. E ela vai chegar cara demais. Eu vejo isso aqui todo dia no escritório. Todos os dias no escritório. A conta do homem provedor chega cara. Então Elise é só mais uma mulher que viveu anos nas sombras da violência. De todas as formas de violências que uma mulher pode sofrer. E aí deu no que deu.